Olá a todos, tudo bom? Eu sou Henrique Sana, prazer estar aqui nesse painel da Expert com o Mark, da Western. Mark, tudo bom contigo? Tudo bem, tudo tranquilo, e você? Espero que estejam todos bem. Tudo ótimo, tá tudo tranquilo aqui. Mas a gente está mais tranquilo e feliz por estar recebendo vocês hoje. Poxa, a Western é uma gigante, mas eu queria deixar um espaço aqui para talvez as pessoas que estão ouvindo a palestra que não conhecem a Western. Fala um pouquinho mais, quem que é o Mark, quem que é a Western Asset Management, para a gente conhecer vocês. Tá legal. Bom, olá a todos, espero que todos em casa aí estejam bem. A Western é uma companhia de gestão independente, né? No mundo inteiro nós gerimos cerca de 500 bilhões de dólares, no Brasil são 50 bilhões de reais. A nossa matriz fica na Califórnia, em Pasadena, que é pertinho de Los Angeles, mas nós temos também escritórios em Nova York, em Tóquio, Hong Kong, Londres, na Austrália, no Japão, na Suíça. É uma empresa global de gestão que atua de forma muito integrada e é uma das maiores gestoras independentes do Brasil, né? Eu gosto de situar a companhia como uma combinação quase única, se não única no Brasil, de uma experiência que combina o melhor que você busca num gestor independente, né, que é a dedicação exclusiva à gestão de recursos, a ausência de conflitos de interesse, com aquilo que o investidor está deixando para trás, ou está com aquela sensação de que está deixando para trás, quando está se desbancarizando, né, que está saindo daquele grupo grande, aquele conglomerado que passa aquela sensação de segurança para ele. A Western é, ao mesmo tempo, um gestor independente e uma empresa gigantesca, com controles robustos, com governança, com compliance, tudo aquilo que dá para o investidor a certeza de que o cuidado com o dinheiro dele é extremo. Os processos são rigorosos, o respeito às normas é levado muito a sério. Nós estamos há 15 anos no Brasil, já atuando. No mundo, a gente comemora esse ano 50 anos de história. Então, se você pensar mentalmente em ticando caixinhas, né, independência, presença local, porte global, tempo de Brasil, presença no mundo, diversidade de produtos. A gente vai falar hoje do aspecto internacional, né, da importância da diversificação internacional, mas na grade da XP a gente consegue demonstrar toda a diversidade dos nossos produtos. A gente tem desde fundos de renda fixa locais até fundos de renda variável com ou sem exposição cambial nos Estados Unidos ou em outros lugares do mundo, passando por crédito, por multimercado, por dividendos, por long and short. Então, é uma casa bastante única, né, nesse sentido de que a gente não é monoproduto, não fala de um só assunto, não precisa defender o mercado em que a gente atua, porque a gente só atua naquele mercado. Então, quando a gente fala de a nossa opinião sobre bolsa, sobre renda fixa, sobre câmbio, sobre crédito, ela é honesta, a gente tem produto em todos os campos. Então, é uma empresa, de novo, eu incentivo os investidores a fazerem essa listinha mental bastante única. E até para deixar grandes números na cabeça do pessoal, vocês gerem mais de 500 bilhões de dólares no mundo, né? São 500 bilhões de dólares ao redor do mundo e 50 bilhões de reais no Brasil. É bastante, gente. Dá para ver que a gente está falando com um peixe bem grande aqui, né? E até fazer já esse gancho, então, Mário, o nome do painel aqui é Investimento no Exterior. Né? O momento é agora e sempre, né? Exato. Qual que é a visão da Western sobre o cenário internacional e quais são os méritos aí de diversificar sua carteira em ativos internacionais? Não, legal. A gente bolou esse título desse bate-papo de hoje como uma provocação mesmo, né? Que é uma maneira de dizer, olha, tanto faz o cenário internacional, né? Eu vou oferecer aqui perspectiva, eu vou falar dele, eu não fujo da pergunta não, tá? Mas eu vou oferecer assim, imagina se você me perguntasse, né? Mark, qual que é a visão da Western para o cenário local? Você acha que faz sentido diversificar aqui no Brasil a carteira ou não precisa, dado o cenário? Não faz sentido, né? Não faria, essa pergunta seria meio sem sentido, né? Mas a gente ainda tem o reflexo de pensar como é que está o cenário internacional para eu decidir se eu diversifico internacionalmente ou não. Não se trata disso, né? Você não está querendo acertar o momento de sair, porque você também não tenta acertar o momento de ficar no Brasil. Você sempre diversifica, né? Então, eu vou começar pelo final, que é a diversificação. Por que diversificar, né? A gente fala muito de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, o investidor foi treinado no Brasil a ter título público soberano pós-fixado, pré-fixado, indexado à inflação, crédito privado, bolsa, multimercado, imobiliários, enfim, né, toda uma cesta extremamente diversificada. Aí eu volto 4 anos no tempo
para o Joesley Day, né? Talvez nem todos lembrem do Joesley Day, mas foi o dia lá em que o empresário se reuniu com o então presidente da República na garagem do Palácio do Jaboru, e aquilo disparou dos dias que se seguiram uma crise que contaminou ao mesmo tempo todos os ativos brasileiros, porque é claro, a crise se deu sobre a percepção de risco do Brasil. Então você colocou os seus ovos em várias cestas, só que todas as cestas estavam na mesma prateleira. Aí veio alguém e trombou na prateleira. E todas as cestas caíram e todos os ovos quebraram. A diversificação internacional pode ser vista como diversificar o número de prateleiras em que você coloca as suas cestas em que estão os seus ovos. As demais prateleiras sendo outras regiões do mundo. Então, o cenário acaba sendo diferente porque se as coisas não vão bem no Brasil, você pode até pensar, poxa, eu tenho um incentivo para ir lá fora, para diversificar, para me proteger do risco do Brasil. Se as coisas estão bem no Brasil, eu também deveria diversificar lá fora, porque quando elas não forem bem no Brasil, eu tenho lá fora para me proteger. Se lá fora você tem uma opinião de não, tem muita incerteza, é uma crise global, eu não quero ir para fora, fatalmente o Brasil também estará sofrendo de uma crise que é global. Então você também não estará seguro, do ponto de vista de construção de carteira, ao ter investimentos só no Brasil. Então a diversificação internacional ela é uma obrigação mais do que uma questão de quando é o momento, se agora faz sentido ou não, da mesma forma que investir localmente de forma diversificada é uma obrigação. A legislação vem facilitando cada vez mais isso, né? Hoje é claro que tem ali um extrato dos produtos de investimento no exterior que ainda está limitado ao investidor qualificado, mas é bem possível que ainda este ano saia uma legislação que universalize o acesso ao investimento internacional via fundos, porque o regulador também entende que isso é uma necessidade, né? Voltando para cenário, então, a gente tem um mundo de juros baixos, o Brasil, ainda que agora volte, a gente está passando por um ciclo de aperto monetário, os juros continuarão baixos, especialmente em termos reais versus inflação. Então, do ponto de vista de retorno, não é só proteção, é do ponto de vista de retorno, faz sentido investir lá fora. E o cenário global, de forma muito resumida, é um cenário de um mundo entendendo como é que vai sair dessa pandemia. Qual que vai ser o ritmo dessa recuperação? Vai ser uma recuperação constante ou vai ser 2 passos para frente e 1 atrás? Vai haver novas ondas ou não? Variantes mais contagiosas, mais fatais ou não? Que impacto isso tem sobre o ritmo de recuperação das economias? Em havendo recuperação, que impacto isso tem sobre a inflação? Uma vez a inflação vindo à mesa, que impacto isso tem sobre a política monetária ao redor do mundo, quer dizer, o nível dos juros ao redor do mundo. Então, tudo isso impacta a tua decisão de investimento, tanto no Brasil quanto no exterior. Você pode ter uma opinião formada, então, se você no Brasil vai ter mais bolsa ou menos bolsa, e no exterior, se você vai ter mais bolsa ou menos bolsa. Mas em nenhum momento você deveria discutir se você vai ter mais ou menos. Mais ou menos, ok, mas se você deveria ou não ter dinheiro no exterior, porque a incerteza continua. Né? Se no Brasil você não tem mais uma carteira concentrada, às vezes só em CDI, às vezes só em bolsa, a sua carteira também não deveria ser, às vezes, só Brasil, às vezes com um pouco de exterior. Essa diversificação, ela sempre é necessária. Mas o mundo, acho que o grande assunto na mesa hoje é crescimento, é Covid versus crescimento. E como é que isso bate em inflação? No Brasil, a gente também está passando por isso, eu acabei de falar, né, que o Banco Central do Brasil está subindo juros como uma reação à recuperação da economia, mas a gente também tem questões ligadas ao aspecto fiscal, teto de gastos, né, enquanto a gente grava aqui, o assunto ele é o novo Bolsa Família, se é Auxílio Brasil, se não é, mas sempre tem alguma coisa relacionada ao teto de gastos, a nossa capacidade de manter a dívida sob controle e manter a confiança do estrangeiro em relação à nossa capacidade de ter, né, uma trajetória previsível de crescimento, de inflação, de pagamento de dívida. Então, de novo, se é necessário responder a pergunta, é hora de diversificar? Sim, mas também sempre será. Quando tudo se resolver no Brasil, o juro vai cair. E aí, de novo, você vai ter que ir para fora. Então, repara que não tem solução perfeita. Perfeito era quando o juro era alto, 14%, muito mais alto que a inflação. E aí eu concordo, aí quase que não precisava. Não é mais o caso.
Eu gosto muito dessa tua visão de pensar na carteira diversificada com um horizonte de longo prazo, né? Protegido de ciclos, não tem essa coisa de market timing, né? E é até interessante a gente destacar aqui, pô, o brasileiro, assim como qualquer outra pessoa de outro país do mundo, sofre de um viés de investimento que se chama home bias, né? As pessoas, elas muitas vezes estão presas aí para o universo de investimentos. E um investidor que está focado somente em ações aqui no Brasil, ele está restringindo muito as opções dele de investimento lá fora. O Brasil tem, sei lá, 400 ações listadas na B3. Quando você vai para os Estados Unidos, são mais de 4 mil. Quando você vai no mundo como inteiro, são 44 mil ações, né? Então, o Brasil ainda é um player muito pequeno no âmbito de contexto de investimento internacional. Você não está nesse jogo maior, que são as ações internacionais. Eu acho que é uma grande perda de oportunidade para diversificar. Sem dúvida. Você falou do home bias, né, que é o viés de casa, né? Nós somos treinados historicamente, acho que nossa geração menos, a gente pegou um finalzinho de hiperinflação, né? Mas as gerações anteriores foram treinadas para ter o dinheiro todo aplicado no super curto prazo. Porque a inflação era muito alta, você perdia o teu poder de compra, ele evaporava em questão de dias. Para proteger o investidor disso, o juro tinha que ser extremamente alto, então havia um incentivo a ficar aplicado no curtíssimo prazo para se defender da inflação. Esse processo de controle da inflação, que agora já tem muitos anos, foi doloroso, foi um processo longo, a gente se acostumou com juros mais baixos, só que, do lado, que sempre foi criada uma impressão também de que investir fora é coisa de rico. Imagina, vou ter conta lá fora, como é que eu vou ter conta lá fora? Nem sei se é legal, nem sei se pode. Se puder, deve custar caro. Não é para mim, também não tem produto. Tudo isso caiu. Tem uma enxurrada de produtos. O acesso está cada vez mais facilitado. Você não precisa abrir conta fora. O juro não é mais alto. A inflação está subindo agora, mas o Banco Central está reagindo. A gente está falando de inflação alta, mas de patamares incomparáveis aos que eram do passado, e claramente um Banco Central que atua para trazer de volta para o trilho, né? Então, o investimento no exterior, ele é um assunto que vem sendo cada vez mais dia a dia, né? E uma barreira que vem se quebrando é a explosão dessa caixinha exterior. Será que é hora de ir para o exterior? Quebra o exterior. O exterior é bolsa lá fora, o exterior é crédito lá fora, o exterior é renda fixa lá fora, título soberano lá fora, fundos imobiliários lá fora. É que nem aqui, né? Você não tem uma classe de investimentos no Brasil. Você investe no Brasil? Quanto? Não, peraí, calma. No que você investe no Brasil? Em renda fixa, em multimercado, como eu falei. O exterior também é simplesmente uma nova janela, uma nova prateleira muito mais ampla, que também tem renda fixa, também tem crédito, também tem bolsa. Então você vai só emparelhar com seus investimentos locais, diversificando-os. É disso que a gente está falando aqui. Não é nada muito diferente, não. Tem muito mais variedade. Ele é muito mais amplo, como você falou, né? 44 mil ações, muito mais, só para falar de ações, que também não são só ações, né? Renda fixa também. E é muito mais profundo, porque tem uma série de outros instrumentos lá fora disponíveis, que não estão disponíveis aqui. Mas isso é bom. E a existência hoje das plataformas de investimento, que é outra coisa que não existia, né? Você não tinha acesso à educação, à explicação, né? uma comunicação transparente do que significam essas novas alternativas. O incentivo não estava dado para quem vendia para vender isso. E agora está dado. Então, a vida do investidor hoje, ela é mais difícil porque tem muito mais coisas para perguntar, mas muito mais fácil porque tem gente disposta a responder e produtos disponíveis para alocar. Então, eu acho que a combinação hoje ela é muito rica. Não tem momento melhor para ser um investidor no Brasil do que agora. E até nesse gancho, né, você estava falando, poxa, disponibilidade, profundidade e amplitude de ofertas, né? E não somente em renda variável. Você citou muito bem a renda fixa, a qual a Western é uma gigante, né, conhecida por ter muito expertise em renda fixa. Mas a beleza também de diversificar para fora é você ter acesso a alguns setores que você talvez nem tenha aqui no Brasil, né? Eu brinco, mas
não deixa de ser verdade. Eu desafio alguém a procurar uma empresa de biotecnologia na B3 para investir, ou uma empresa relacionada à tecnologia de água. É um universo, de uma certa maneira, restrito, né? Você não deveria Sim. prender a sua atenção somente para o umbigo aqui, que é o território nacional, e perder a chance de estar aí com caras super qualificados como vocês, olhando diversos mercados, diversas estratégias macroeconômicas e fazendo essa diversificação internacional. Até nessa linha, Mark, conta talvez aqui um pouquinho mais para a gente das oportunidades que um investidor que é cliente da XP tem para investir através da Western, né? Eu estava vendo aqui no site da XP, você clica lá em fundos de investimentos, lista, eu digitei Western, tem mais de 12 fundos aqui, democratizando justamente o acesso ao investimento internacional para o cliente da XP, né? Tem algum desses fundos que vocês gostariam de falar mais, destacar esses méritos de diversificação internacional? Sim. Como é que é? Eu vou destacar aqui, mais do que fundos, e eu vou citar daqui a pouco alguns fundos, duas classes de ativos. Eu vou falar de renda fixa e de renda variável. Né, você comentou que desafio alguém a achar aqui uma ação de tecnologia de água, de biotecnologia. Né? Eu até vou conceder o benefício ao mercado local, que cada vez mais existem no Brasil BDRs de empresas estrangeiras representando aqui outros setores, mas mesmo na Bolsa Brasileira, você tem tido tantos IPOs que a Bolsa Brasileira também está cada vez mais bem, representando melhor a economia brasileira. Né? Nem se compara com lá fora. Mas outra provocação que eu vou fazer é: tenta emprestar dinheiro para uma empresa de biotecnologia no Brasil. Tenta comprar uma debenture de uma empresa farmacêutica no Brasil. Tenta comprar uma debenture de 10 anos de uma empresa de, sei lá, o varejo no Brasil, um portal eletrônico. Não estamos lá ainda. A gente fala muito de bolsa, e eu acho que bolsa o Brasil começa devagarzinho a tirar esse atraso, né? Você tem as empresas de tecnologia do Brasil também indo à bolsa e fechando esse gap, ainda muito, muito, muito longe. Mas lá fora você tem um mercado de renda fixa que é muitíssimo mais líquido, muitíssimo mais amplo. Então a gente também tem produtos na grade da XP, da nossa estratégia Macro Opportunities, versões com exposição cambial e sem exposição cambial, né? Se você não quiser correr exposição cambial, ele se chama Macro Strategies. Com exposição cambial é o Macro Opportunities classe dólar. E esse fundo é um multimercado juros e moedas global, então ele não faz bolsa. Ele compra crédito ao redor do mundo, ele faz apostas em juros ao redor do mundo, apostas de moedas ao redor do mundo. E essa exposição a crédito também, ela é muito importante, porque você também não precisa correr o risco de renda variável para se expor a esses setores infindáveis que você citou, que estão presentes ao redor do mundo. Via crédito, você também pode se expor. No Brasil, para comprar crédito, você ainda tem um universo, setorialmente falando, muito mais limitado. Então, nessa família de multimercados, juros e moedas, eles são tremendos diversificadores para a tua posição de multimercados locais, porque você está exposto a curvas de juros na Europa, nos Estados Unidos, a emissores de crédito também na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, há uma série de moedas. É um fundo que, de forma muito dinâmica, muda de posição, então não é um fundo que você precisa associar a renda fixa. Se os juros vão subir lá fora, eu não deveria estar nessa estratégia, porque quando o juro sobe, a renda fixa perde. De forma alguma. A gente tem aí estudos de histórico do fundo que ele não é refém da política monetária americana. Né? Então também independe disso. E é uma tremenda diversificação em relação às tuas posições locais, porque ele não está refém de NTNB, Joesley Day, né? Pô, no dia que o Joesley conversou com o Temer lá, o fundo não deu bola para isso, não tem nada a ver, não é com ele, né? Então, essas duas estratégias internacionais de renda fixa estão disponíveis na XP, Macro Strategy sem exposição cambial, Macro Opportunities classe dólar com exposição cambial. Outra classe de ativo no exterior, que a gente falou bastante, que é mais do dia a dia do investidor, é bolsa. Né? E bolsa americana, eu acho que ainda é o principal destino. E também a gente está bem representado aí na grade, com dois fundos, né? E que se complementam. Um deles é o Western Asset US Index 500, que é um fundo passivo em S&P, sem exposição cambial,
Então, aquilo que você viu no jornal, o S&P subiu 2, subiu 3, subiu 5, a tendência é que o fundo acompanhe isso, porque ele não é contaminado pelo câmbio, ele negocia futuros de S&P negociados aqui no Brasil, e ele ainda se apropria do diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, que está aumentando, por sinal, a gente está subindo os juros enquanto eles não estão, então o fundo também se beneficia disso por construção. Então, se você não quer entrar no mérito de risco cambial, ou se o gestor vai bater ou não o S&P, você tem ali exposição ao mercado americano de bolsa via o Western Asset US Index 500, FIM. É um fundo com patrimônio hoje de 2,2 bi, mais de 50 mil cotistas, um fundo com histórico já bastante longo, bastante consagrado aí na indústria. E, complementar a esse fundo, também no assunto Bolsa Americana, a gente tem o Western Asset FIA BDR nível 1, que é um fundo hoje com mais de 3,5 bi de patrimônio, são mais de 140 mil cotistas já nos privilegiando. Aí no fundo ele tem duas diferenças. Ele tem exposição cambial e ele faz gestão ativa. Então ele não replica a carteira do S&P, ele nem mesmo olha para a carteira para montar as suas exposições, ele é um fundo de gestão ativa, que vai comprar BDRs em circulação no Brasil, que hoje são mais de 600, e ele traz com ele a exposição cambial. Então você tem dois, vou chamar de benefícios, tá? Mas são duas características aqui adicionais: câmbio e a capacidade também de se apropriar da capacidade que o gestor tem no longo prazo de superar o S&P, os índices de bolsa nos Estados Unidos, que, se a gente for olhar o histórico, também é verdadeiro. Então, é uma grade de produtos que, por si só, já resolveria o problema de diversificação internacional. Você faz renda fixa internacional com e sem moeda, bolsa americana com e sem moeda. A gente tem outros produtos também que acessam bolsa em outras regiões, que não vão ser escopo aqui, porque a gente não tem também todo o tempo do mundo, mas é uma grade bastante completa e que a gente fica feliz de ver o crescimento dessa grade, né? A estratégia Macro Opportunities também com mais de R$1 bilhão já de patrimônio. Claramente esse vetor exterior é um vetor de crescimento para a gente e a gente segue investindo nessa grade. A gente deve, ainda aqui antes do final do ano, anunciar novidade. Seria leviano entrar no mérito das características desse produto, mas acho que questão de menos de 2 meses a gente também está com novidades aí. Muito legal. E acho que dá para a gente até aproveitar esse pouquinho mais de tempo para entrar talvez um pouco mais a fundo nisso que é jargão, a gente está acostumado, mas talvez para quem não conhece o tema e está ouvindo pela primeira vez, ele fica curioso, né? Eu gostei muito do que você destacou aí, os méritos de gestão ativa e exposição cambial, né? Você pode comentar um pouquinho mais assim da inteligência da Western para fazer a seleção dos ativos que compõem a carteira? Como é que é? Eu imagino que vocês têm um time aí gigante de analistas, muito estudo em cima para escolher as ações que vocês estão otimistas. Como é que é esse processo? Conta um pouco. Começando pelo lado aqui dos fundos multimercados, juros e moedas, né? A gente tem um time ao redor do mundo de quase 150 gestores, né, que estão tomando decisão de investimento todos os dias. E eu acho que eu comentei no começo, falando de Western, é uma empresa extremamente integrada ao redor do mundo. Essa integração no lado de investimentos, ela se traduz numa interação muito intensa entre as mesas ao redor do mundo para discutir. E é de duas mãos, né? Então, a gestão do Macro Opportunities ela é feita a partir da matriz, em Pasadena, na Califórnia, mas, evidentemente, seria um contrassenso montar as posições do Macro Opportunities a partir de Pasadena, que é um fundo global, sem escutar as opiniões das mesas em Tóquio, em Melbourne, em Londres, no Brasil, né? Porque esse fundo faz posições nas moedas, nas curvas de juros desses países e nos créditos desses países ao redor do mundo, obviamente bebendo da fonte dessas equipes locais. Então a gente não está a partir dos Estados Unidos tendo opinião sobre Brasil, sobre Japão, sobre Austrália, sobre Europa, sobre China, simplesmente lendo o relatório. A gente tem gente no chão lá, tomando decisão de investimento, também investindo recurso. Então é a opinião de que está investido nas suas opiniões. Relatório de sell-side, né, de corretora, compra, nossa opinião agora é de compra. Depois você fala, não, mudei, agora é venda. Mas não tinha dinheiro investido nisso. O gestor está comprado nas suas opiniões, ou vendido nas suas opiniões, né?
Então, são decisões tomadas de forma colegiada ao redor do mundo por uma equipe grande e que está sentada nos mercados em que a gente atua. Então, isso é muito rico. Isso ajuda a gente a construir um portfólio bastante diversificado. No caso do fundo de BDRs, em que a gente escolhe os BDRs aqui no Brasil, a gente tira proveito do fato de nós termos, dentro do grupo do qual nós fazemos parte, diversas empresas focadas em diferentes mercados. Uma delas é a ClearBridge, que é uma empresa baseada em Nova York, que gera também centenas de bilhões de dólares a partir dos Estados Unidos, e que nos auxilia, a partir do universo de BDRs que existe no Brasil. Quando a gente começou essa parceria com eles, tinha 70 BDRs listados no Brasil. Hoje são mais de 600. E eles sempre, através desse universo, montaram uma estratégia que faça sentido, uma estratégia que foca em grandes empresas e em crescimento. E também lá nos Estados Unidos, eles têm também mais de 100 gestores e analistas sentados, olhando para as empresas americanas em detalhe e, com base no universo de BDRs no Brasil, montando uma estratégia para a gente que faça sentido. Então, também a gente não tem aqui no Brasil a pretensão de, sentado aqui na JK, analisar os balanços das empresas americanas e montar, a partir daqui, um fundo de BDR. Você tem que ter gente lá fora fazendo isso. É o único jeito que isso faz sentido. Então, a gente também se arma e faz parceria com quem está lá fora olhando para essas empresas. Muito legal essa questão da inteligência aí e de escolha dos ativos com bastante aí accountability, né? É o gestor que está fazendo a aposta, então ele está botando, de uma certa maneira, o skin in the game ali. Mark, acho que faltam só alguns minutos para a gente encerrar o painel aqui. Eu queria deixar aberto aqui para qualquer comentário, para qualquer ponto que talvez a gente não abordou na conversa. Você gostaria de comentar algo a mais? Não, ótimo. Queria só reforçar que, na minha opinião, assim, é ponto pacífico. É óbvio que na hora de investir internacionalmente, você precisa ter certeza que você está investindo com alguém que tem presença ampla internacional e que tira proveito dessa presença internacional para benefício dessa diversificação, né? Porque eu falei tanto aqui da importância de não estar com os ovos na mesma cesta, nem as cestas na mesma prateleira. Na hora de montar um portfólio internacional também, a gente leva isso muito a sério. Então, a gente tem gente sentada em diversas regiões, com diferentes perspectivas, auxiliando um ao outro a montar essas carteiras diversificadas que a gente entrega para os investidores. Então, investimento internacional é assunto de gestor internacional. E a gente também tem muito orgulho de estar há 15 anos no Brasil, numa parceria com a XP. A gente está com vocês desde a primeira Expert, que acontecia lá no Rio de Janeiro, um negócio super acanhado. Aí ela virou subsolo de hotel, aí foi para Atibaia, num hotel um pouco maior, e hoje virou esse monstro, né? Então a gente acompanhou esse movimento, a gente tem muito orgulho de estar com vocês. Estamos colhendo os frutos dessa revolução que vocês capitanearam na indústria, né? De gestão, de distribuição independente, de gestão independente. Então a gente tem muito orgulho disso, está muito confortável para falar aqui desse assunto de investimentos internacionais com os investidores, está à disposição de todos, e vejo que o nosso tempo está acabando. Acima de tudo, a gente quer agradecer a XP pela parceria. Então, em nome da Western, eu que estou aqui há mais de 20 anos nessa companhia já, quero agradecer a XP pela parceria, agradecer aqui os clientes da XP, centenas de milhares que certamente já são nossos clientes. Muito obrigado pelo apoio de vocês, pelo privilégio de tê-los como investidores. Contem conosco, acessem o nosso site, as nossas redes sociais, que a gente tem muita coisa para dividir com vocês. E, de novo, muito obrigado pela oportunidade e garanto que ano que vem a gente está aqui de novo com vocês. Mark, imagina, o privilégio é nosso de estar podendo ouvir um pouquinho mais de você, da Western. É sempre um privilégio ter aqui na Expert. Vamos participar na Expert no ano que vem também. Quem sabe investindo em fundos internacionais, a gente consegue acompanhar o câmbio e fazer a Expert lá fora e com vocês em Pasadena, na Califórnia. Poxa, já pensou? Que legal? Seria o máximo. Aí sim. Estão convidados. Mark, muito obrigado. Prazer estar aqui. Tudo de bom para você e para a Western. Vamos com tudo. Obrigado. Vocês também. Fiquem bem.